Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha aí de química para nós, tá? Espero que todos estejam bem. Essa semana eu não vou passar nenhum exercício para vocês, até porque o conteúdo é bem simples. Os exercícios que daria para passar com esse conteúdo é tão simples que seriam umas perguntas muito bobas, tá? Mas vamos lá, tá? Olha, eu falando 300, tá? Vamos falar sobre as propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? São propriedades dos elementos, das substâncias, que você pode reconhecer de forma muito clara e fácil na tabela periódica. Não sei por que leva o nome de propriedades periódicas, sendo que são propriedades dos átomos, tá? A primeira é o raio atômico. Raio é igual o nome lá da circunferência. A distância do centro até a circunferência é chamada de raio, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas... Peraí, o busão tá passando. Como é que as circunferências se cumprimentam? Ohayô, tá? Ohayô é bom dia em japonês, tá? O coreano, sei lá. Ohayô, entendeu? Entendeu a piada? Muito bom, né? Eu sei que vocês riram. O raio é literalmente o tamanho do átomo, tá? A distância entre o centro e até a última camada. Isso é o tamanho do átomo, tá? Pensa assim comigo. O átomo que tem só uma camada, ele vai estar pequenininho. O átomo que tem 3 camadas, ele vai estar maiorzão. É igual pessoa. Uma pessoa que tem pouca gordura vai ser magrinha. Uma pessoa que tem muita gordura vai ser gordinha ou gordona, tá? Quanto mais elétrons na camada, maior é o tamanho do átomo. Aqui, exemplo, tá? Temos um elemento aqui, outro aqui, ó. Tá vendo que ele vai aumentando de tamanho? Beleza? Só que tem uma coisa legal. Vamos olhar aqui na tabela periódica. Se você ver na tabela periódica, eu tinha comentado com vocês que quanto mais para baixo vocês vão, maior a quantidade de camadas. Então, quem está na primeira linha, uma camada. Segunda linha, 2 camadas. Terceira linha, 3 camadas. Então, quanto mais para baixo a gente vai na tabela periódica, maior vai ser o tamanho do átomo. Então, o raio do átomo aumenta conforme você vai descendo na tabela periódica. E para a direita, professor? Porque se você vai andando para a direita, aumenta o número de atômico, então aumenta o número de elétrons. Então ele vai ficando maior para a direita? Não, tá? Acontece um fenômeno eletrostático lá da física, que quanto mais para a esquerda você vai, maior o átomo, tá? Ó, por mais que a gente pegue um átomo que esteja no quarto período, na quarta linha, tá? Lá na quarta linha, bonitinho. Esse tem 19 elétrons, esse tem 20, esse tem 21. Tá na mesma linha. Tá vendo que o tem 21 é menor do que o que tem 19? Tá? Acontece um fenômeno de blindagem. Conforme você vai aumentando a quantidade de elétrons na última camada, ela vai ficando meio que compacta, tá? É o jeito mais simples de explicar para vocês sem entrar em umas explicações mais físicas. Mas imagina que ela vai ficando mais compacta, vai ficando sem espaço aqui, ela acaba dando uma encolhidinha, tá? Mas vocês podem pegar aqui, ó, nessa linha aqui, ó, dessa família, e ver que os átomos aumentam para a esquerda, tá? Então, se você quiser relacionar com a tabela periódica, quanto mais para a esquerda você for, maior o raio atômico. Então, o raio atômico da tabela aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita. Se você quiser riscar na sua tabela aí, naquele rabisco de tabela que vocês devem ter feito no caderno, faz aí para não esquecer, tá? E escreve raio atômico, o tamanho do átomo. Que tipo de pergunta o professor poderia fazer? Bom, as perguntas são muito bobas. Quem é maior, o nitrogênio ou o ósmio? Bom, o ósmio está mais para a esquerda e mais para baixo, então ele é maior. Quem é maior, o cloro ou o iodo? O iodo é muito maior, tá? Só isso. Quem é menor, o lítio ou o cálcio? Bom, o lítio está mais para cima. Ah, mas ele está mais para a esquerda, mas ele tem 2 camadas a menos. Então, o lítio vai ser muito menor do que o cálcio, tá? Então, é só esse tipo de pergunta que eu poderia fazer. Quem é maior e quem é menor. Então, tá bem tranquilo. Aqui tem uma tabela mais resumidamente. Fica um negocinho preto, né? Quando eu gravo assim. Então, não sei onde fica o negócio preto atrapalhando vocês. Mas imagina que dá para ver. Então, imagina que vocês estão conseguindo ver, tá? Que ela vai aumentando para baixo e para a esquerda.
O menor elemento é este aqui, ó. Ó, não, seria o hélio, tá? Aí esse aqui, este aqui e este aqui são os menores elementos, tá? Só que a gente entra mais em destaque este aqui, que é o flúor, e o hidrogênio. Já já eu conto por que eles são mais destaques, tá? Além do raio atômico, que é o tamanho do átomo, nós temos a eletronegatividade. Anota aí, ó. Esse nome a gente vai usar bastante futuramente. Eletronegatividade é uma propriedade importante. O que ela significa? Significa a capacidade de um átomo de ganhar um elétron, de querer ganhar um elétron, tá? Pensa assim, a vontade de você comer um chocolate. Se você está com pouca vontade, é pouca eletronegatividade. Se está com muita vontade, é muita eletronegatividade. Só que essa vontade é permanente, tá? Como é que ela funciona? Imagina aqui um elétron no meio, elétron negativo, passeando aqui no meio de dois átomos. Ô, cachorro chato! Só os cachorros! Vamos lá. Aqui em cima tem um átomo que só tem uma camada. Uma camadinha, ó, um elétron aqui, e o núcleo só tem um próton positivo. Esse átomo aqui de baixo, ele é maior, ele é grandão. E o núcleo, ó, tem mais prótons, mas ele tem muitos elétrons em volta. Muitos, muitos, muitos. Quem vai atrair mais fácil esse negativo? O de cima ou o de baixo? A interação eletrostática de ímãs, tá? De atração eletromagnética, funciona pela força da carga elétrica. Quanto mais carga elétrica, mais forte o puxão. Então, quem tem mais prótons puxaria mais. Só que o que influencia mais é a distância. Tá vendo que a distância daqui até aqui, ó, é muito maior do que a distância daqui até aqui? Então, pela distância ser muito maior, estes aqui vai puxar levemente o elétron para cá. Ele só vai falar, ô, eu existo, vem aqui, me dá atenção. E esse aqui de cima, a atração é muito forte, porque eles estão perto. Então, ele só vai chegar assim, ó, te peguei. Vai puxar o elétron para ele com tudo de uma vez só, porque está muito perto o positivo do negativo, tá? A interação vai ser muito forte. Outra coisa que você pode pensar é que aqui só tem um negativo para empurrar ele para fora, para bater, ó, eu sou negativo, você é negativo, a gente não vai se dar bem, então chega para lá. Tá, mas um só não é muita coisa. Aqui você vai ter um monte de negativo tentando falar, não, aqui você não entra, aqui já está cheio, não tem mulher para todo mundo não, cai fora, e assim por diante, tá? É bem aquelas coisas, tipo, não entra aqui que não cai, tá? Não é, tipo, tá lotado já, não chega mais. Então, quanto menor for o átomo, maior é a força que ele atrai um elétron, maior a energia, mais forte é essa atração pelos elétrons. E nós chamamos isso de eletronegatividade. Então, se você lembrar, quanto mais para baixo, aqui na tabela, cadê o negócio? Quanto mais para baixo e para a esquerda, maior é o tamanho do átomo, tá? Então, se quanto menor o átomo, mais forte é a eletronegatividade, ela funciona ao contrário. Quanto mais para cima e quanto mais para a direita, maior vai ser a eletronegatividade, tá? Vou colocar eletro e um N de negatividade, tá? Só que os gases nobres não entram nessa jogada, tá? Os gases nobres aqui são uma exceção. Meio que eles não têm essa eletronegatividade. Eles não têm a atração por elétrons. Não são gêneros neutros, são assexuados, tá? Não gostam de elétrons. O flúor aqui é o menorzinho aqui de todos esses termos, tá? Então, ele é o elemento mais eletronegativo de todos, tá? Aí tem uma sequência aqui. Não precisa decorar por enquanto. Vamos usar futuramente. O flúor é o mais eletronegativo e vai indo aqui até o hidrogênio. Depois tem outros, mas esses são mais importantes. Que a gente fala, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio
são os elementos mais eletronegativos, principalmente esse FON, o fluoroxigênio e nitrogênio. Anota, escreve aí, ó, eletronegatividade, anota esses elementos que são os mais eletronegativos, a gente vai usar futuramente, tá? Não vamos usar por enquanto. Ah, professor, por que você não vai passar a questão disso? Porque não tem muito o que perguntar. Quem é mais eletronegativo? O potássio ou o hidrogênio? Bom, hidrogênio, porque ele está para cima, tá? O cálcio ou o cobre? Ah, o cobre, porque ele está mais para a direita, tá? Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Assim como tem a eletronegatividade, tem a eletropositividade. O que? A tendência de ganhar um elétron? Não, é a tendência de perder um elétron e ficar positivo. Também é chamado de caráter metálico, tá? Caráter metálico, eletropositividade. Então, ela funciona meio que ao contrário. A eletronegatividade, quanto menor o átomo, mais forte. Quanto maior o átomo agora, maior vai ser a eletropositividade. Quanto maior o átomo, mais fácil ele querer perder um elétron, tá? Mais fácil. Eu já explico aqui porque na outra propriedade. Então, o frâncio quer perder elétrons mais fácil do que o flúor, tá? O flúor quase nunca quer perder elétron. É muito difícil ele perder um elétron. E o frâncio perde doidado, tipo, onde eu deixei meus elétrons? Eu tinha elétrons? Elétrons existem? E assim por diante, tá? Eletropositividade. Além disso, tem a energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron do átomo no estado gasoso, tá? Aqui, ó. Será que é fácil arrancar um elétron do átomo? Será que precisa de muita energia ou não? Depende do átomo, tá? É a mesma história do tamanho. Se o átomo é muito pequenininho, é muito difícil você arrancar o elétron dele, porque o positivo no núcleo está puxando ele com muita força. Está colado, muito bem colado, é difícil. Quando o átomo é grande, o elétron que está lá na ponta nem sabe que existe um núcleo. Assoprou aqui, esse elétron voou, tá? Porque a atração pelo núcleo é muito pequena. Então, nem de boa aí, ó, não tem segredo. Quanto maior o átomo, menor a energia necessária para você arrancar, menor a força. E quanto menor o átomo, maior é a força, tá? São inversamente proporcionais. Você pode reparar que tudo tem a ver com o tamanho do átomo. O tamanho do átomo aumenta para cá e para cá. Eletronegatividade é inversamente proporcional, isso quer dizer que aumenta ao contrário. Eletropositividade é inversamente proporcional à eletronegatividade e é proporcional ao raio atômico. E a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio atômico e à eletropositividade e proporcional à eletronegatividade, tá? Meio confuso, eu sei, muito nome, mas calma, calma. Aqui tem um exemplo, ó. Temos um alumínio e ele vai perder um elétron. Você precisa, sei lá, de 10 joules de energia para arrancar esse elétron. Pronto, arrancou. Ele perdeu um elétron, ele ficou mais um. Eu vou arrancar outro. Mas tá vendo que eu perdi um elétron? Poxa, ele vai pensar assim, mano, já perdi um elétron. Eu não quero sair por aí perdendo elétron. Então ele começa a segurar os elétrons com mais força. Porque ele vai ter muito mais carga positiva agora. E como diminuir os elétrons, a interação elétrica vai ser muito maior agora com os elétrons, tá? Ele vai puxar para o núcleo com mais força. Então, para arrancar o segundo elétron, vai ser uma energia muito maior, tipo 30 joules. Para arrancar um terceiro elétron, vai ser uma energia muito maior ainda. Aí, ó, tá vendo que ele perdeu e diminuiu uma camada? Para ele perder um quarto elétron agora, precisa de tanta energia, que é muito difícil você ver um elétron que perdeu 4 elétrons ainda na natureza, tá? Naturalmente. Agora, sobre efeito de radiação e assim por diante acontece. Temos a nossa afinidade eletrônica, tá? Que também tem a ver com a nossa eletronegatividade, tá? É a tendência de ganhar um elétron. Energia de ionização não é de perder elétron,
eletrônica é de ganhar, então é completamente ao contrário. O menor átomo ganha elétrons muito mais fácil do que quem não tem. Então, afinidade com elétrons, tá? Na verdade, a definição exata é a energia liberada por um átomo ao ganhar um elétron. Isso quer dizer que é a energia que ele ganha ao estabilizar, tá? Ele libera muita energia, quer dizer que ele fica bem estável, ganhando elétrons, tá? Isso tem a ver com o princípio de energia livre de Gibbs, tá? Que quer dizer assim, a natureza é preguiçosa, ela quer perder energia. Tudo que ela pode fazer para perder energia, ela vai fazer. Quanto mais energia ela perde, mais estável fica. Então, quanto mais energia o átomo perde, mais estável ele fica. Não só isso, mas muitas outras coisas no cotidiano. E também contra isso tem a entropia, tá? Entropia. Que quanto maior a entropia, maior o caos, maior a desordem, mais o universo faz isso. Mas isso é de física, só comentei por comentar, tá? Tem um resumo aqui para vocês. Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Para onde aumenta, para onde vai, tá? Tira um print, anota, faz esboço. Só deixa aí salgado para quando for precisar usar. Lembrando que algumas a gente ignora os gases nobres, porque eles não estão nem aí para os elétrons, tá? Aqui tem um resumão e tem algumas propriedades que eu não comentei com vocês. Por quê? Ponto de fusão, reatividade, densidade e outras, tem muitas outras. Elas ficam meio confusas, porque aumenta de um lado, diminui para outro, tem exceções, até mesmo os que eu falei para vocês, tem algumas exceções. Só que é um ou outro que a gente quase nunca vê. Aqui na tabela, esses aqui, ó, de ponto de fusão, reatividade, densidade, é um pouco confuso. Então, a gente não usa tanto essas propriedades assim no ensino médio. Mas, um químico tem que olhar para a tabela periódica e saber quem é o elemento mais denso, quem é o elemento mais reativo, quem é o elemento com maior ponto de ebulição, aquele que demora mais para evaporar e derreter, quem e assim por diante. Tem que saber. Por quê? Eu quero fazer um composto que não evapore rápido. Quais elementos que eu vou usar? Eu quero fazer um composto que não seja reativo, não exploda. Eu vou usar quais elementos? Quero fazer uma explosão. Quais elementos eu vou usar, tá? Quero fazer um material pesado. Eu uso um material bem denso. E assim por diante, tá? E tudo isso geralmente é proporcional ao raio atômico. Lembrando que se o átomo ganha ou perde elétrons, ele pode acabar aumentando ou diminuindo o seu tamanho, de acordo com a quantidade de elétrons que ele ganha ou perde. Que nem aconteceu com o alumínio aqui, ó. Ele diminuiu o tamanho, ele foi perdendo elétrons até ficar menorzinho. Fechou? Como eu comentei com vocês, não tem questões essa semana, mas eu vou tentar ver o tempo que ficou esse vídeo. Se não ficou tão longo, eu vou fazer um segundo videozinho, que seria pela segunda aula da semana do mesmo assunto, tá? Beleza? Boa semana para vocês. Beijinhos no coração e fique com Deus, pessoal.